noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Graças a Deus por este privilégio, poder transmitir a sua palavra, poder exaltar o nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a despeito das dificuldades e as lutas, que são muitas em nosso mundo, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, se estamos aqui hoje, é por graça e misericórdia dele mesmo. Queridos irmãos, continuando, dando sequência à nossa série de estudos, falando da verdadeira felicidade, vamos tratar hoje da quarta bem-aventurança. Então, vamos abrir o livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6. A quarta bem-aventurança. O Senhor, pregando no monte, disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ler todos juntos, meus irmãos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oremos. Santo Deus e Pai, nós agradecemos por mais uma noite em Tua presença, neste dia que é Teu, Senhor, dia dedicado à Tua adoração, à exaltação do Teu nome, que é santo e maravilhoso, Pai. Não somos dignos, Senhor, mesmo assim o Senhor nos escolheu. Estamos aqui, tão humildemente, Pai. Nós pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes, que o nosso coração seja quebrantado nesta noite, para recebermos a Tua palavra e assim aplicá-la em nosso dia a dia. Porque senão, Senhor, para nada será. Nós oramos pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o versículo que trataremos nesta noite, ele fala obstinadamente acerca de um tipo de apetite, como veremos. Das profundezas do coração humano há um pranto espiritual por causa do pecado. E esse pecado acaba se transformando de alguma forma na mais básica necessidade dos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus, que é a justiça. Eu, por ter participado de várias investigações, para quem não sabe, eu fui policial militar durante alguns anos da minha vida, e sempre gostei muito de me envolver em casos misteriosos. E nós temos visto aí o caso dessa modelo de Santa Bárbara do Oeste e, curiosamente, me chamou muita atenção este caso, porque era uma moça bem aparentada, uma moça que teve uma certa educação, viveu nas melhores cidades do mundo, Milão, viveu em Nápoles, em outras cidades da Europa, cidades famosas, e trabalhou como modelo em diversas delas. Também participou de grandes concursos. Ela frequentou os melhores restaurantes do mundo. Só que nessa última semana, eu fiquei muito intrigado com algumas questões desse caso dela. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que a vizinhança dessa moça disse a respeito dela. Até então a mídia não havia divulgado, mas aí no transcorrer da semana, no transcorrer das investigações, nós percebemos que havia algo por trás de toda aquela situação. Era uma pessoa que tinha uma vida regada a bebida, a drogas, a baladas, inclusive no seu último dia, antes do seu sumiço, ela foi vista em Piracicaba, numa balada, se divertindo. E os vizinhos disseram que constantemente aquela moça, ela promovia festas
regada a muita droga. Isso incomodava muito as vidas. Ela tinha muito para alguns, mas ao mesmo tempo ela não tinha nada em sua vida. O que adiantou ganhar muito dinheiro, viajar pelo mundo afora, frequentar os melhores restaurantes e agora, como nós vimos, acabamos de saber, o seu corpo foi encontrado em Piracicaba, seu cadáver, no caso, foi encontrado. E assim terminou uma vida que poderia ser muito promissora. Acerca disso, nós podemos concluir que a fome e a sede daquela moça era uma sede voltada, uma fome voltada para a diversão, para o prazer e até mesmo para aplacar a sensação de vazio que havia no seu próprio interior, um vazio que havia no seu próprio coração. E algum conceito sobre Deus passou longe da vida dessa mulher que estamos falando. O que eu posso dizer também é que é este o padrão que os crentes não devem absorver de forma alguma e sob nenhum pretexto. No Evangelho segundo Mateus, nós podemos notar que um reinado, um reino, ele está sendo apresentado. A identidade de um rei está sendo apresentada. E este rei é Jesus Cristo. E o Sermão do Monte arranca até o mais desatento, até o mais distraído. Pode perceber que ali há um dilema. Sobre o que Cristo está tratando no Sermão do Monte? O que Ele quer nos trazer neste momento? E nós acreditamos tradicionalmente que nesse sermão o Senhor Jesus Cristo, Ele está trazendo à tona o sustentáculo vital a respeito da parte prática do seu reino aqui na terra. E o que significa então ser bem-aventurado, conforme nós vimos no texto? O que significa ser bem-aventurado segundo a Bíblia Sagrada? Significa ser completamente feliz, significa ser aceito, aprovado por Deus e viver com a alma leve, conforme nos diz o Salmo 1, entre os versículos 1 e 3. Vejam ali, meus irmãos, o que diz o Salmo 1, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, vejam, é isso, segundo a Bíblia, é isso que é ser bem-aventurado. E quanto à expressão fome e sede de justiça, o que esta expressão quer dizer, na verdade? Fome e sede? Jesus aqui está tratando de forma figurada a fome e a sede para nos conduzir a uma reflexão maior, uma reflexão real sobre nossas necessidades, ou melhor, a maior dessas necessidades. A fome, na verdade, nada mais é do que uma contração do estômago, não é? Uma contração do estômago, e a sede é causada pela falta de água em nossos organismos. São necessidades primárias do ser humano para viver. Então, numa análise simplória, podemos interpretar que Jesus está nos chamando a atenção para as necessidades básicas da alma, e não do corpo, da alma humana. Da alma humana. Estas são as principais: fome e sede da alma.
E justiça. Mas justiça de que tipo? Nós estamos vendo aqui na Bíblia, no texto de Mateus. Que tipo de justiça o Senhor Jesus está dizendo? Seria aquela que os homens aplicam nos tribunais? Seria aquela que um juiz de direito aplica em determinada situação de crime? Seria esse tipo de justiça que a Bíblia está tratando? O termo justiça pode ser utilizado para denotar vários aspectos, mas existem dois muito usuais na Bíblia Sagrada. Um deles é a justiça imputada, ou também, como nós conhecemos, a justificação. O ato de Deus, no qual nos liberta da culpa do pecado e nos confirma e proclama justos em virtude da obra redentora de Cristo. E em virtude disso, nós conheceremos também outro tipo de justiça. Seria a justiça ética, ou também comumente chamada de santificação. Justiça ética ou santificação seria uma conduta íntegra, de conformidade com a lei de Deus, consequentemente que agrada ao Senhor, a ação correta, digna e eficaz, que aponta impreterivelmente a quem servimos. Uma justiça também informada, comunicada, uma divulgação expressa da nossa justificação. Vejamos alguns exemplos sobre justiça ética na Bíblia. Vejam em Mateus, no próprio texto, capítulo 5, versículo 20. Mateus 5, capítulo 20. Perdão. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, meus irmãos, a justiça dos cristãos deve exceder a dos escribas e fariseus, que era chamada ou vista como justiça externa, uma justiça empavonada, uma justiça exibicionista, vaidosa. Essa era a justiça dos escribas e fariseus, que não deve ser a nossa. A vida daqueles que têm fome e sede de justiça está focada em amar tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é santo, tudo que é agradável a Deus. Vejam, um compatriota do reino de Deus se entristece com a falta de justiça. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, o propósito da prática da justiça na vida do crente é, e tão somente é, a glória de Deus, e não a sua própria. Nós não devemos então buscar elogios dos homens, e sim testemunhar quem nos salvou da perdição eterna. Porém, o destaque aqui é: essa justiça deve ser praticada com humildade e muita prudência. Ainda sobre a ideia de justiça bíblica, certa vez eu li o que John Stott, pastor e teólogo anglicano britânico, disse a respeito. E ele se expressou sobre o assunto, e creio que este pensamento é o que nós podemos chamar de relevante. Eu diria que é o mais relevante dos que eu tenho visto. Ele listou 3 perspectivas, John Stott. Ele falou da justiça legal, da justiça moral e da justiça social. Esses 3 tipos de justiça com perspectivas
encontrada nas Escrituras. A justiça legal trata do relacionamento do crente com Deus. A justiça moral, ela refere-se ao caráter do crente. E a justiça social, vejam, diz respeito à relação do crente com o seu próximo. Vejam que interessante, ele elenca 3 tipos de justiça que ele entende como justiças bíblicas encontradas nas Escrituras e conclui com a social. Legal, moral e social. Diz respeito à relação do crente com o seu próximo. Por isso eu mencionei sobre prudência, para que estas 3 perspectivas sejam resguardadas. A palavra de Deus nos diz que, assim como o pecado é a transgressão da lei, o amor é o seu cumprimento. Ainda mais, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. O amor, a tolerância e a temperança nas ações, na prática dos servos de Cristo, precisam ser notáveis, precisam ser perceptíveis diante da sociedade, ao passo que isso ratifica a obediência do cristão. É isso que ratifica a obediência. Meus irmãos, muitas coisas têm me preocupado no nosso círculo cristão. Muitas. Porém, o que tem mais me preocupado é o fato de ver igrejas que outrora se autodenominavam genuínas e hoje são verdadeiros abrigos de pessoas mortas. Pessoas mortas, pessoas sem ações, sem prática, sem nenhum interesse pela justiça de Deus, pelo reino de Deus. São templos de pessoas que não seguem as diretrizes do reino de Deus, que são, por exemplo, explicitadas no Novo Testamento por meio de Jesus Cristo. O seu apetite está voltado para os deleites mundanos, estes já completamente enraizados nesses templos, nestas pseudo-igrejas, estão envolvidos com os ditames de falsos profetas, falsos crentes. Prega-se muito para atrair pessoas que o Evangelho hoje em dia deve ser amoral. Nós devemos ficar neutros com relação à moral, com relação à ética, com relação à política. E como então praticaremos a justiça? Como demonstraremos aquilo que recebemos de Deus? Como vamos demonstrar a nossa salvação ao mundo, à sociedade? Temos atualmente o melhor e o pior nas igrejas evangélicas. Temos recursos tecnológicos, temos mídia, temos tecnologia, facilidades, aparatos para comunicação. Todavia, por incrível que pareça, estamos gerando uma porção de cristãos preguiçosos. Parece uma palavra dura, mas é o que nós temos visto, infelizmente. Sem interesse pela obra do reino de Deus, sem vitalidade espiritual nenhuma, inanimados, até parece que já nasceram mortos. Podemos dizer que sua fome e a sua sede de justiça existem apenas para satisfazer seus próprios interesses, seus próprios desejos ilícitos, não bíblicos. Pensam que podem se acomodar na salvação que receberam, mas deviam, na verdade, refletir sobre a salvação, se debruçar sobre ela, repensar. Aqueles que estão distantes da orientação de Deus e, portanto, não buscam refúgio nela, logo se frustrarão. É isso que vai acontecer. Algumas pessoas acreditam piamente que apenas a própria satisfação poderá lhe render a tal da felicidade.
mas na verdade, essas pessoas apenas estão abrindo a porta para o pecado entrar mais rapidamente. Isso faz com que ocorra uma série de distorções dos propósitos divinos para as nossas vidas. Tudo isso é pura ilusão. É importante discernir alguns pontos aqui, meus irmãos. Vejam, o mundo proporciona muitas coisas boas. Muitas. E devemos aproveitar daquilo que a sociedade comum pode nos oferecer de bom. Sem dúvida alguma. Sempre com uma boa dose de cautela. Porque estamos cercados por sofismas. Sofismas são coisas que têm um aspecto verdadeiro, parecem genuínas, mas na verdade são falsas. Parecem coisas boas, mas não são. São coisas falsas e corruptas. Os infiéis estão gastando seu dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz, conforme Isaías, capítulo 55, versículo 2. É o que eles estão fazendo. Aqueles que buscam a satisfação em coisas erradas e no pecado, além de se iludirem, colherão apenas destruição e morte para as suas vidas. Eles não têm a verdadeira felicidade. Porém, acerca deles, Cristo profere a seguinte maldição. Lucas capítulo 6, versículo 25. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Vejam, fome e sede de justiça. Lucas capítulo 6, versículo 25 diz: ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Vejam o que Jesus está dizendo. O que os aguarda é a fome, a qual o alimento sólido não pode suprir, não poderá resolver. Nós cristãos devemos dar ouvidos e absorver e conviver com o mundo, conforme o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E digo, nada mais. Não devemos entrelaçar ideias psicológicas, ideias que enfrentam, que confrontam a palavra de Deus de uma forma híbrida, mista. Não podemos fazer isso. E infelizmente é o que estamos vendo. Nós estamos vendo isso. Outro detalhe importante: não devemos aceitar ideias cômodas daquelas pessoas que dissimulam estar na igreja, servindo a Deus, vivem na sombra da mornidão, sob o pretexto de que Deus é quem deve agir. Eu já ouvi isso. Meu irmão, apenas ore. É Deus quem deve agir. E a nós cabe somente orar. Pasmem. Deus age, você apenas ore. É claro que nós devemos orar. É claro, é óbvio. Essa é a matriz na vida do crente, a oração. Entretanto, é fundamental observar o que as Escrituras Sagradas nos mostram em todo o seu transcorrer. A história bíblica nos mostra o que? Oração e ação. Nós devemos orar e agir. Todos devemos buscar aquilo que é essencial para nós, como sociedade cristã: a justiça e o prazer de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Este é o nosso prazer. Pois aquele que pratica a justiça é sim um bem-aventurado, como nós vimos no texto. Quem pratica a justiça é uma pessoa verdadeiramente feliz, verdadeiramente tem a alma leve. Este é o bem-aventurado bíblico. Queridos irmãos, Jesus Cristo promete àqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque
porque serão fartos. Jesus promete satisfazer o desejo dos que têm fome e sede de justiça. Uma vez que a fome e sede de justiça, a partir disso, uma vez que essa justiça seja espiritual, também a satisfação desse desejo deve ser espiritual. A expressão serão fartos indica que é o próprio Deus quem nos dá essa satisfação. É Ele quem nos fartará. Essa expressão indica isso. É o próprio Senhor quem nos fartará em nossa fome e sede de justiça. O Salmo 107, versículo 9 nos diz: o Senhor dessedenta a alma sequiosa e farta de bens a alma faminta. Vejam que maravilhoso. O Senhor dessedenta a alma sequiosa e farta de bens a alma faminta. E eu digo a vocês que seremos fartos também em vida, agora. Isso ocorre em vida. Nós teremos o necessário para viver, e Deus conhece essa necessidade. Porém, eu creio que essa plenitude nós seremos saciados plenamente, de forma absoluta, na vida por vir, na eternidade. Mas também no agora, como eu disse. O discurso do Senhor Jesus em Mateus 5 nos conclama a buscar obstinadamente a exatidão, a correção, a justiça em nosso interior, sim, mas também em nosso exterior. E assim nós estaremos obedecendo às medidas do reino de Deus. E interessante que no discurso do Senhor Jesus há algo muito importante para deixarmos claro, algo que às vezes nós não conseguimos interpretar logo que lemos prontamente. É algo subliminar, que é o seguinte, meus irmãos: nós não podemos praticar essas ações sem recorrer à graça de Deus. Nós não podemos, nós não temos essa capacidade. É impossível ao ser humano. Nós devemos recorrer à graça de Deus e à misericórdia de Deus. Por causa do pecado que ainda está em nós, hoje, que ainda está em nós, é impossível fazer florescer em nós qualquer atitude agradável a Deus, sem a atuação do Espírito Santo em nós. É impossível. A palavra de Deus nos diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, diz o Senhor. O profeta Jeremias nos diz no capítulo 23, versículo 6, que é Ele, o próprio Senhor Jesus. Ele profetiza que o Senhor Jesus, o Emmanuel, foi destinado a ser o Senhor da nossa justiça. A capacidade de viver segundo os padrões de Deus depende intimamente, totalmente dele. Depende do relacionamento que o crente mantém com o seu mestre, com o seu Senhor. Depende disso, meus irmãos. Essa capacidade não está em nós, e sim no relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. De acordo com a intimidade que você tem, é que você verá esse tipo de capacidade ser desenvolvida. De acordo com a intimidade que você desenvolve com Deus. Então a pergunta é: há um relacionamento genuíno pai e filho entre nossas vidas, individualmente falando, e Deus? Ou é somente dissimulação? Ou é uma farsa? Que tipo de relacionamento nós temos com Deus? É íntimo ou não? Vejam, os fariseus, eles distorceram, eles adulteraram a interpretação da lei de Deus. Inclusive isso refletiu em suas ações diante da sociedade da época. Consequentemente, eles receberam apenas
a advertência e a condenação de Cristo. Eles externavam ações justas para todos, mas na verdade, como eu disse, eram apenas sofismas. Parecia justo, parecia verdadeiro, mas não era. Não era. Na verdade, o interior deles, o espírito dos fariseus estava corrompido pelo egocentrismo. Eles queriam, na verdade, ser o primeiro da fila. Eles queriam exposição diante das pessoas. Eles queriam apenas os primeiros lugares. Verdadeiramente, eles já não dependiam mais de Deus. A fome e a sede deles estavam voltadas aos seus próprios ventres. Eles buscavam os aplausos da multidão, não a Deus. Meus irmãos, a miúde, a justiça para os santos de Deus é a prática de tudo que passa pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não o Evangelho e mais alguma coisa que nós temos visto. As pessoas estão associando o Evangelho de Cristo mais alguma coisa. Não estão mais dependendo somente do Evangelho. É esse tipo de relacionamento que nós temos visto. Ou seja, nós devemos fazer tudo aquilo que exalta a Deus, para que conheçam qual é o nosso reino, qual é o tipo de justiça que nos foi implicada, que nos foi colocada por Deus. E não é, o nosso mundo não é este. É preciso ser dito. O nosso mundo não é este. Eu sou contra aquele pensamento asceta, separatista, que nós devemos nos isolar, nós devemos ficar longe das pessoas. Isso vai contra a própria Bíblia, contra o que Cristo nos ensinou, fazer discípulos. Isso está errado. Ao contrário, devemos influenciar e envolver o mundo, contagiar o mundo com a justiça de Deus. A justiça que nós dissemos, justiça legal, moral e social. É isso que mostra realmente a que tipo de justiça nós temos de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê capacidade de praticar